Ok, vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Olha, essa é uma das passagens mais intensas e, vamos ser sinceros, bem confusas de toda a Bíblia, né? A ideia aqui é a gente decodificar essas visões antigas, transformar tudo isso numa apresentação bem clara para a gente poder entender a mensagem poderosa que está por trás de tudo. Então, a cena é essa: 7 anjos, cada um com uma trombeta, prontos para tocar. E para a gente entender o peso do que está prestes a acontecer, é fundamental lembrar do contexto da época. A igreja primitiva estava passando por uma perseguição, assim, brutal mesmo, debaixo do Império Romano. Então, essa história não é nada abstrata, sabe? Ela foi escrita para um público específico e com um propósito muito claro. Certo, então o primeiro anjo vai se preparando. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes de cada praga, é super importante a gente entender o que essas trombetas significam. Elas são muito mais do que só um anúncio de desastre. Pensa nelas como um chamado divino, um alerta para todo mundo prestar atenção. E olha que interessante, as trombetas aqui não são aqueles instrumentos de metal que a gente imagina, tipo de uma orquestra. Não, a referência é o shofar, aquele chifre de carneiro super antigo. Na tradição hebraica, o som do shofar era coisa séria. Ele era tocado para anunciar eventos assim importantíssimos, para dizer: "Ei pessoal, atenção, Deus vai agir agora." E é bom saber que essas trombetas não aparecem do nada, sabe? Elas vêm depois de outra série de juízos, os 7 selos, e representam uma escalada, uma intensificação bem dramática. O alvo aqui é o que o texto chama de um mundo sem Deus, que para o pessoal que leu isso na época tinha um nome bem claro: o opressivo Império Romano. Ok, vamos lá. As 4 primeiras trombetas formam um grupo, e o julgamento aqui é direcionado à natureza, ao cosmos. Isso não é aleatório de jeito nenhum. A ideia é atacar a base do universo, a forma como os romanos e outras culturas pagãs entendiam o mundo. A primeira trombeta toca, e o alvo é a terra. A descrição é bem gráfica: granizo e fogo, misturados com sangue caindo e queimando uma parte da terra, das árvores e de toda a grama verde. Logo depois, o julgamento vai para o mar. A imagem é de algo como uma montanha enorme toda em chamas sendo jogada no oceano. O resultado, uma parte da vida marinha e dos navios é destruída. Aí vem a terceira trombeta, e o alvo agora são as fontes de água doce. Uma estrela gigante com o nome de Absinto cai do céu e envenena os rios e as nascentes. A água fica amarga, imprópria para beber. Imagina o impacto disso na sobrevivência das pessoas. E para fechar esse primeiro ciclo, a quarta trombeta atinge os céus. O sol, a lua, as estrelas, tudo perde parte do seu brilho. Escurece. É o caos cósmico, uma escuridão que toma conta de tudo. Agora, tem um detalhe aqui que é importantíssimo e que se repete nessas 4 pragas. A fração 1/3. Presta atenção nisso. 1/3 da terra é queimado, 1/3 do mar é destruído. Isso é a chave. O julgamento é terrível, claro, mas ele é de propósito parcial. É um sinal de que a força total ainda está sendo contida. Tipo, ainda não é o fim de tudo. É um aviso, mas um aviso muito, muito sério. E aí, o clima da história muda completamente. Uma águia aparece voando no céu e gritando: "Ai, ai, ai dos que habitam na terra!" É o anúncio de que o foco do julgamento mudou. Sai do mundo natural e vai direto para a humanidade. E, pode acreditar, as pragas que vêm agora são ainda mais assustadoras e sobrenaturais. Quinta trombeta. Uma estrela que caiu do céu abre o abismo, e de lá sai uma praga de gafanhotos demoníacos. E eles têm uma ordem bem específica: não é para matar, é para atormentar por 5 meses só aquelas pessoas que não têm o selo de Deus na testa. E a descrição desses seres, nossa, é um pesadelo. A aparência deles é de cavalos prontos para a batalha, mas com rostos humanos, cabelo de mulher, dentes de leão. Eles usam couraças de ferro e têm ferrões na cauda como escorpiões. É uma força sobrenatural, totalmente aterrorizante. E ainda tem um rei, Abaddon, que significa literalmente o destruidor. Sexta trombeta. Agora, aquela restrição de não matar já era, cai por terra. 4 anjos que estavam presos lá no rio Eufrates são soltos e eles lideram um exército absurdo de 200 milhões de cavaleiros. A missão deles, bem direta e terrível: matar 1/3 da humanidade. A escala da destruição aqui sobe para um nível assustador. Bom, depois de tudo isso, fogo caindo do céu, água envenenada, escuridão, tormento demoníaco, morte em massa, a gente pensaria que a reação lógica seria o arrependimento, né?
Mas o que vem a seguir no texto é talvez a parte mais chocante de toda essa história. Afinal, qual era o objetivo disso tudo? O texto deixa bem claro que essas pragas não eram só punição, eram avisos. Pensa num alarme de incêndio cósmico, soando sem parar. A intenção era fazer as pessoas pararem, pensarem e mudarem de direção. Só que a reação é uma teimosia inacreditável. O texto diz que o resto da humanidade, os que sobreviveram, simplesmente não se arrependeram. Pelo contrário, em vez de se voltarem para Deus, eles se agarraram com ainda mais força à idolatria, aos assassinatos, à feitiçaria, à imoralidade. O aviso, por mais assustador que tenha sido, não adiantou nada. Então a gente fica se perguntando, como é que se entende essas imagens tão bizarras e violentas, gafanhotos demoníacos, exércitos de 200 milhões? A chave aqui não é levar tudo ao pé da letra, é entender o código. O autor do Apocalipse está usando símbolos e histórias que o pessoal daquela época ia sacar na hora. E a principal fonte para a gente decodificar isso tudo é o livro do Êxodo. As pragas das trombetas são basicamente um eco das 10 pragas que Deus mandou para o Egito para libertar os israelitas. A mensagem por trás disso é muito forte. Do mesmo jeito que Deus julgou o faraó e o poderoso Império Egípcio, agora ele está julgando César e o opressor Império Romano. E olha só, quando a gente coloca as pragas lado a lado, a conexão fica clara. É impossível não ver. Água que vira problema, granizo, gafanhotos, escuridão. Isso não é coincidência, de jeito nenhum. O autor está fazendo uma analogia direta, colocando Roma no lugar do Egito, um império arrogante, idólatra, que oprime o povo de Deus e que, por isso, vai enfrentar o mesmo tipo de julgamento. E é aqui que a gente entende o significado mais profundo. Atacar o sol, a lua, as estrelas não era algo aleatório. Era um ataque direto aos deuses pagãos que o Império Romano adorava. Era uma forma de dizer que a soberania é do Deus único. E soltar aquele exército no rio Eufrates, que era a fronteira leste do Império, nossa, isso era um símbolo aterrorizante de que as defesas de Roma tinham desmoronado. Aquela sensação de segurança do Império não passava de um exus. Então, a mensagem final de tudo isso é uma declaração de poder e, ao mesmo tempo, um aviso. Nenhum império humano, não importa o quão poderoso seja, nem mesmo Roma, é absoluto. No fim, a soberania de Deus é que vai prevalecer. Para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, essa era uma mensagem, radicalmente subversiva e cheia de esperança. Era a certeza de que, no fim das contas, quem estava no controle da história era Deus e não o imperador César. E essa análise toda nos deixa com a pergunta central do texto. Uma pergunta que é, sinceramente, bem inquietante. Se nem mesmo um julgamento devastador, esmagador, consegue levar a humanidade à mudança, ao arrependimento, então o que conseguiria? É uma pergunta que continua ecoando até hoje e que nos força a pensar sobre a natureza humana e sobre até onde vão os limites de um aviso.